Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, Mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, 14 a 20. Então, essa questão da fé é importantíssima, e Jesus procurou deixar para os discípulos e deixar para nós também essa questão da fé, a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a fé na cura, a fé na libertação. Temos que ter a fé. Sem fé, a pessoa não vai a lugar algum. Compreendendo que a fé nos eleva, que a fé nos liberta, agradecemos imensamente a Jesus, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando este estudo. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem essa água. Vamos beber devagar essa água, sentindo a cura interna, externa, de todas as maneiras. Esta água me cura e me eleva em todos os sentidos. Procure concentrar-se, realizar suas orações, estudar, melhorar, ter uma prática de amor cristão. Fica com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, Mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus
em particular, lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 12, não, capítulo 17, 14 a 20. Então, essa questão da fé é importantíssima e Jesus procurou deixar para os discípulos e deixar para nós também essa questão da fé, a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a fé na cura, a fé na libertação. Temos que ter a fé. Sem fé, a pessoa não vai a lugar algum. Compreendendo que a fé nos eleva, que a fé nos liberta, agradecemos imensamente a Jesus, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando este estudo. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem essa água. Vamos beber devagar essa água, sentindo a cura interna, externa, de todas as maneiras. Esta água me cura e me eleva em todos os sentidos. Procure concentrar-se, realizar suas orações, estudar, melhorar, ter uma prática de amor cristão. Fica com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, Mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus, em particular, e lhe disseram: por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 12, não, capítulo 17, 14 a 20. Então, essa questão da fé é importantíssima e Jesus procurou deixar para os discípulos e deixar para nós também essa questão da fé, a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a fé na cura, a fé na libertação. Temos que ter a fé. Sem fé, a pessoa não vai a lugar algum. Compreendendo que a fé nos eleva, que a fé nos liberta, agradecemos imensamente a Jesus, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando este estudo. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem essa água.
Vamos beber devagar essa água, sentindo a cura interna, externa, de todas as maneiras. Esta água me cura e me eleva em todos os sentidos. Procure concentrar-se, realizar suas orações, estudar, melhorar, ter uma prática de amor cristão. Fica com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, Mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, 14 a 20. Então, essa questão da fé é importantíssima. E Jesus procurou deixar para os discípulos e deixar para nós também essa questão da fé. A fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a fé na cura, a fé na libertação. Temos que ter a fé. Sem fé, a pessoa não vai a lugar algum. Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, Mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 12,
não, capítulo 17, 14 a 20. Então, essa questão da fé é importantíssima e Jesus procurou deixar para os discípulos e deixar para nós também essa questão da fé, a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a fé na cura, a fé na libertação. Temos que ter a fé. Sem fé, a pessoa não vai a lugar algum. Compreendendo que a fé nos eleva, que a fé nos liberta, agradecemos imensamente a Jesus, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando este estudo. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem essa água. Vamos beber devagar essa água, sentindo a cura interna, externa, de todas as maneiras. Esta água me cura e me eleva em todos os sentidos. Procure concentrar-se, realizar suas orações, estudar, melhorar, ter uma prática de amor cristão. Fica com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, Mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, capítulo 17, 14 a 20. Então, essa questão da fé é importantíssima e Jesus procurou deixar para os discípulos e deixar para nós também essa questão da fé, a fé em Jesus, a fé em Nossa Senhora, a fé na cura, a fé na libertação. Temos que ter a fé. Sem fé, a pessoa não vai a lugar algum. Compreendendo que a fé nos eleva, que a fé nos liberta, agradecemos imensamente a Jesus, aos mentores do espaço, a chance de poder estar realizando este estudo. Vamos agora pedir aos mentores que fluidifiquem essa água. Vamos beber devagar essa água, sentindo a cura interna, externa, de todas as maneiras. Esta água me cura e me eleva em todos os sentidos. Procure concentrar-se, realizar suas orações, estudar, melhorar,
melhorar, ter uma prática de amor cristão. Fica com Deus. Namastê. Vamos nos concentrar e suavizar nosso corpo. Vamos realizar o Evangelho no lar. Deixe sua água preparada para que, depois que lermos o Evangelho, você possa bebê-la. Concentremos-nos. Jesus, mestre amigo bondoso, Deus nosso Pai, pedimos que nos iluminem nesse Evangelho. A fé que transporta montanhas, capítulo 19, poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, 14 a 20. Então, essa